Vamos ver pra onde que eu vou agora. Eu também manjo dos portal, você achou que não, né? E aí, criançada, sejam bem-vindos a mais este analisador. Depois de tanto tempo estamos de volta aqui. Eu tô com o braço quebrado, mas... E hoje vamos falar de Doutor Estranho, esse último lançamento da Marvel, que fez uma coisa muito foda. Mas antes de falar isso, vamos situar Doutor Estranho aqui numa espécie de escopo que é um pouco criticado pela galera, mas que eu vou tentar colocar de melhor forma pra gente entender aqui o peso de Doutor Estranho e o peso que tem que ser levado em conta na hora de se avaliar Doutor Estranho. Porque a Marvel, ela tem um formato dela, a Marvel Studios, que até estampa agora a logo, Marvel Studios, das suas produções. Ela tem um padrão, ela já fez 13 filmes ao longo desse padrão. Tem alguns que se destacam, como o primeiro Vingadores, ou Guardiões da Galáxia, o primeiro Homem de Ferro, assim. Mas tem outros que você olhar, assim, a estrutura básica dele, assim, tipo como o Homem-Formiga, como o Homem de Ferro 2 e 3. Eles seguem, tipo, uma espécie de escopo, um formato. Que eu falo aqui, já falei várias vezes, que seria a receita de bolo da Marvel. Dentro dessa receita de bolo, tem um lado bom, que o bolo é bom. O bolo da Marvel geralmente sempre é bom, sempre é gostoso. Você vê um filme da Marvel, você sempre se diverte, você sempre tem as coisas respeitadas no aspecto de fã. Porém, tem outro aspecto que a galera tá pesando um pouco assim, e cabe a você decidir se é um fator relevante ou não, que é a questão da inovação da Marvel. Porque acaba se tornando algo repetitivo. E você não está errado de achar repetitivo ou não, de fato é repetitivo. Mas é repetitivo porque tem dado certo, porque o mercado pede isso. E uma vez que o mercado pede isso, essa galera que reclama, que acha que é repetitivo, não é atendida. E acaba se decepcionando quando vai ter algum tipo de lançamento por esperar algum tipo de inovação da Marvel nesse aspecto. Dela ser mais ousada, dela se desafiar mais, dela sair da sua zona de conforto, e isso acaba se decepcionando um pouco. Eu sou do time que não se incomoda muito com a repetição da receita da Marvel, enquanto tá dando certo, enquanto tá entregando produto de qualidade, isso não me incomoda. As piadinhas que a galera fala é parte desse bolo, entendeu? Mas dá pra entender perfeitamente quem quer e espera alguma coisa mais ousada, mais almejada, perante o quê? Perante ao nível de acerto que a Marvel teve ao longo de 13 filmes. Eles esperam alguma coisa, alguma inovação, que a Marvel lance de verdade alguma coisa que fuja da sua regra de bolo que já deu certo 13 vezes. Eu não acho que isso vai acontecer agora, não acho que isso vai acontecer no próximo filme, que é Thor Ragnarok, nem no Guardiões da Galáxia, nem no Homem-Aranha. Na minha visão, só vai acontecer se a Marvel, tipo, errar muito a mão, tipo, fazer um filme que ela espera bilhões e não ter retorno nenhum disso, entendeu? Mas nesse filme tivemos uma coisa, uma evolução clara e evidente pra qualquer um. E que eu vou explicar mais à frente, você seguir no vídeo. Pra mim não é problema, eu me divirto, eu gosto disso. E por isso que eu falo que pra mim, Doutor Estranho, a Marvel acertou mais uma vez. Eu vim aqui pedir pra você clique no sininho. Porque ela pega o tom do quadrinho e sabe explorar muito bem, jogar muito bem na tela, ter aquela sensação que está lendo um quadrinho. E fez isso de forma espetacular em Doutor Estranho. Tem muita coisa do Stan Lee e do Steve Ditko, efetivamente, no filme. Nos últimos filmes da Marvel não tem acontecido isso, porque eles têm apostado em histórias mais modernas, que fizeram mais sucesso recentemente. E é nessas referências que Doutor Estranho se sobressai, porque ele trouxe uma coisa clássica do Doutor Estranho mesmo. Não só no aspecto de desenvolvimento de fala ou roteiro, assim, e talvez alguma coisa até no aspecto narrativo, mas no aspecto visual. Por mais moderno que seja em relação ao estilo que era desenhado nos quadrinhos antigamente, faz uma referência e uma homenagem completa e perfeita a esse estilo que é bem clássico dos quadrinhos da metade do século passado, entendeu? Eu vim aqui pedir seu like. Porém, pra mim, a única coisa daquela peca é que ela tentou reduzir pra caramba uma coisa que ela não precisava reduzir, ou que ela podia dar mais 15, 20 minutos pra contar, que é o desenvolvimento do Doutor Estranho. Como que ele saiu de um médico que foi acidentado e virou um mago supremo da Marvel. E nisso ficou um pouco corrido no filme, sim. Corrido. Não quer dizer que faltou informações pra complementar aquilo, mas ficou corrido. As motivações do Kaecilius também ficou um pouquinho meio que nebulosas assim. Eu vim aqui pedir para você se inscrever no analisador. Falando um pouco da Anciã, que ela é uma entidade, ela não é um personagem, ela não é um velho e tal assim. Isso foi uma coisa até interessante de ser colocada, mas talvez um pouco, uma coisa que me incomoda um pouco é como ela confiou tanto no Stephen para
ele fazer alguma coisa pra confiar os poderes místicos a ele e tudo mais assim. Mas ela falou que ele tem um diferencial. E o diferencial é jogar ele na roubada, ele sair, e a memória fotográfica, que foi por isso que ele aprendeu a ler tão rápido. E outra coisa também que, vamos supor que sanou o problema do filme ser um pouco corrido, é a atuação de Benedict Cumberbatch. Cara, ele é um ator bom pra caramba, e nisso ele conseguiu pegar a essência do Doutor Estranho assim e colocar na tela. Isso não é coisa tipo, que diretor passa e tal assim, é coisa que o cara manja mesmo, tá ligado? Ele pegou, ele pesquisou, ele foi atrás lá. Agora vamos entrar na zona que eu falo mais de spoilers, porém eu vou falar mais de referências do filme, que é o outro fator determinante para a qualidade do Doutor Estranho ser elevada. Mas se você não quer tomar spoilers, você pode clicar aqui nesse minuto que tá falando no canto da tela. Agora vamos pros spoilers, que é a parte mais legal, onde eu vou poder realmente explicar porque Doutor Estranho foi um filme bom pra caramba, na minha visão pelo menos. Como eu disse anteriormente, grande parte do acerto do Doutor Estranho é se inspirar nas HQs e colocá-las bem transparecidas na tela. Usar a base das HQs de verdade, não só para formar a personalidade dos personagens do filme, mas para formar todos os efeitos e cenários que o filme traz. E tudo de efeito e cenário que o Doutor Estranho traz em toda a sua história sempre foi espetacular e exuberante. Foi bonito demais, é muito agradável aos olhos assim. E nisso, desde os traços mais básicos, do estilo mais, vamos colocar assim, simples do Stan Lee com o Steve Ditko, até os mais modernos, que hoje tem muito mais recurso que eles tinham na época, que fazem páginas duplas e tudo mais coloridas, com cenários espetaculares, assim, representando cosmos e dimensões paralelas, que é o que tem no Doutor Estranho. Tudo foi muito bem representado nesse aspecto. Porém, tem uma obra que ela foi muito levada em conta na hora de fazer o filme, de montar certas partes do filme. E essa obra trata-se de Doutor Estranho, O Juramento. Tipo, pra quem não leu Doutor Estranho ou nada assim, apesar de ser uma obra de 2006, isso aqui é muito interessante e, tipo, vamos supor que introduz muito fácil você no universo do Doutor Estranho. Eu vim aqui pedir pra você clique no sininho. Primeiro que é uma obra que, tipo, ela reconta a origem do Doutor Estranho, ela traz para gerações novas, explora, tipo, meio que rasamente assim, mas deixando entender como que foi todo o processo de evolução, em como era a personalidade do Doutor Estranho e como ele evoluiu de Stephen Strange, o doutor um pouco tanto quanto arrogante, que não ajudava a galera assim, para ser um mago supremo, uma pessoa que teve muita sapiência, que estudou pra caramba pra aquilo lá. Só que o filme não é exatamente o Juramento, porque se fosse o Juramento, isso é uma história muito profunda e talvez deixar a galera muito confusa logo de cara. Mas os elementos retirados daqui foram essenciais e muito importantes para o filme dar certo. A primeira, um pouco menos importante, é que o Dr. Nick, que também foi responsável por reconstruir as mãos do Doutor Estranho, é o cara do filme. Um pouco mais interessante também temos a representação dessa cena aqui, onde ele faz uma projeção para ajudar a Rachel McAdams a operar ele mesmo. Dá uma didática de como que o Doutor Estranho utiliza o poder dele. O poder astral, que não é ciência. Porém, a parte mais importante não foi representar muito bem isso aqui, mas sim o juramento em si. Porque quando o médico faz o juramento, ele faz o juramento de ajudar as pessoas. E quando ele tem que matar ou lutar com alguma pessoa, ele está quebrando o juramento dele. Esse tipo de questionamento é feito lá no final do filme, quando acontecem várias coisas que eu não vou colocar aqui pra vocês, mas que ele se vê numa situação onde se questiona qual que é a missão dele naquele momento. O que ele é naquele momento agora que ele muito deixou de ser um doutor e agora virou o Mago Supremo, entendeu? Eu vim aqui pedir pra você se inscrever no analisador. Além disso, também teve uma coisa que muita galera ficou com medo de ser cópia, mas que ficou exuberante no filme e que pode trazer uma coisa que todo mundo na Marvel quer, todo fã da Marvel quer, na verdade, que são os efeitos especiais do filme. Cara, ficou espetacular, de verdade. O 3D realmente funciona em Doutor Estranho. Hoje em dia que a gente vive numa indústria que só põe 3D pra vender filme, Doutor Estranho traz o 3D efetivo, que realmente funciona, tem a profundidade, tem a noção de você olhar o universo, ele girar, que é que nem no marketing mesmo do filme, que mostra dobras temporais e cenários muito loucos, assim, virando, tipo, em diagonal, tal, assim. E ficou uma coisa muito bem feita, tipo, ficou muito real parada. E isso pode trazer uma coisa que certos fãs da Marvel querem muito, que é um Oscar efetivo para as obras da Marvel, que nunca vem. Talvez esses Oscars nunca venham pela questão que eu coloquei lá no começo do vídeo, da galera que reclama que a Marvel tem um formato repetitivo e tudo mais. E isso é um formato que não agrada a academia. Mas a qualidade do efeito Doutor Estranho e os concorrentes do ano para Doutor Estranho credibilitam muito esse filme, a que ele ganha o Oscar de efeitos especiais e traga pela primeira vez o Oscar para Marvel. Isso até pareceu algum filme indie,
feito com baixo orçamento, mas que tem um efeito bacana que agrada os velhinhos do Oscar. Mas enfim, e além, lógico, dos cenários, composição, de profundidade, complexibilidades dimensionais que temos em Doutor Estranho, também tem a questão, tipo, de quando ele tá na parte mais mística da parada, assim, pareceu um álbum do Pink Floyd, assim, de uma coisa muito brisada, de um cara que fuma muito altas cores geométricas e tal, assim, mesmo que você faz com a mão assim, vai girando e tal, aquelas coisas bem indianas, bizarras e loucas que o LCD proporciona pra você, e que é o Doutor Estranho, que foi muito bem representado em tela. E por que isso é um spoiler? Por que os efeitos especiais do filme são um spoiler de Doutor Estranho? Porque graças a essa evolução espetacular em efeitos, se for contar aquele Homem de Ferro lá do Guerra Civil que tinha cabeça meio deslocada do corpo, para o Doutor Estranho, é o lance de poder trazer Dormammu, que tipo é um dos vilões fodas da dimensão infernal da Marvel e que tipo trazer ele pro filme, trazer ele para esse universo da Marvel é um salto gigante na evolução de histórias da Marvel. Vamos colocar assim que ela tem muito bem estabelecido o universo da Terra dela, assim, com o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, Hulk, Capitão América. Tem a exploração da questão das divindades, tal, assim, que é muito bem colocada quando exploram o universo do Thor. E temos também o universo espacial ultra bem estabelecido com Guardiões da Galáxia. E agora temos o universo místico muito bem representado com o Doutor Estranho. E como que você destrói um cara que tipo é dono do inferno? Com uma joia do infinito. E o olho de Agamotto é a joia do tempo. E foi com ela que o Doutor Estranho venceu o Doutor Estranho. Sim, porque o Benedict Cumberbatch fez a captação de efeitos pro Dormammu. Ou seja, aquela cena do final do Doutor Estranho falando que veio barganhar pro Dormammu era o Benedict Cumberbatch contra o Benedict Cumberbatch. São umas maravilhas dos efeitos especiais que fazem pra gente hoje em dia. Você não precisa nem contratar um cara pra fazer um vilão mais. E nisso a gente já entra nas referências a Doutor Estranho. Sim, que tivemos muitas referências nesse filme. A começar logo antes de sofrer o acidente, que ele recebe uma espécie de diagnóstico assim de um cara de meia idade que estava com uma armadura experimental e fraturou a espinha. Esse cara era o Rhodes em Guerra Civil. Temos a senha do Wi-Fi, que é Shambhala, e para quem não conhece as obras do Doutor Estranho, Shambhala é uma HQ, vamos supor, um arco de HQs do Doutor Estranho muito legal, que fala sobre reencontrar espiritualmente, evoluir espiritualmente, e onde o Doutor Estranho poderia tipo, trazer um karma mais tranquilo. História que ela é muito introspectiva e muito interessante para quem quer entender um pouco de qual é o nível de poder do Doutor Estranho e qual é o nível do universo místico da Marvel. Eu vim aqui pedir seu like. Temos a situação ao Tribunal Vivo, cara, que é tipo essas coisas malucas da Marvel assim. Chegar nesse nível de você poder anunciar um tipo de plot de personagem como o Tribunal Vivo, que basicamente serve para manter a justiça entre as dimensões da Marvel assim, é uma coisa muito legal, uma evolução gigantesca, cara. Porque a complexibilidade de você introduzir um personagem desse é enorme. Outra coisa bacana também que são os artefatos místicos em cada espécie de santo santuário que tem espalhado pelo mundo, aliás, que tipo tem muita coisa que tem referências muito pequenas jogadas ali, tipo o capacete do Cavaleiro Negro tá ali. E nisso temos também o manto de levitação. Mas qual que é a referência ao manto de levitação? É que a inspiração para fazer o manto de levitação dentro de Doutor Estranho, o filme, foi o tapete do Aladdin. Isso é uma coisa muito bacana, porque o manto de levitação não tem tanta personalidade, mas dá uma cara pro manto de levitação. Foi uma sacada que eu achei muito da hora dentro da Marvel. Porém, a referência mais importante que ficou muito jogada ao ar, sim, e que você tem que pegar para estudar, assim, é a referência do Stan Lee. Pois o Stan Lee estava lendo As Portas da Percepção, de Aldous Huxley. Digamos que o livro relata experiências de Aldous Huxley com uma espécie de droga que, tipo, controla a percepção do cérebro humano. E nisso faria com que, teoricamente, daria para fazer o controle de quanto você percebe ou não da realidade que você está encarando. Que o cérebro tem esse espécie de mecanismo de controlar assim, e que algum tipo de droga pode fazer ele evoluir ou retroceder e tal. E onde que tá a genialidade nas paradas? É que praticamente Stan Lee é esse personagem dentro dos filmes da Marvel. Ele tá em todo lugar, em todo tempo, e tá teoricamente vigiando tudo que acontece na Marvel. Eu vim aqui pedir nude. E ao final temos referência a ele, sim! Quem ficou para ver os pós-créditos, teremos o primeiro encontro do Thor com o Doutor Estranho, ele pedindo ajuda para achar o pai dele. Odin está perdido
e a gente vai explorar essa história em Thor Ragnarok. E agora é muito provável que, além do Hulk e do Thor, tenhamos também o Doutor Estranho no filme do Thor. E na parte do segundo pós-créditos, temos o Barão Mordo, tipo, se revelando como ele realmente é, porque o Barão Mordo é um dos vilões do Doutor Estranho, e um dos vilões do universo da Marvel. E, teoricamente, ele era um amigo de Stephen em todo o treinamento dele, com a anciã e tudo mais, tal assim. Porém, a única coisa que realmente não gostei é de um dos pós-créditos não tratar de Guardiões da Galáxia. E, gente, o próximo filme da Marvel é Guardiões da Galáxia, ou seja, desde o último Guardiões, a gente não teve nenhuma referência do que aconteceu naquele universo do Peter Quill, da galera dos Guardiões da Galáxia. A última referência que a gente tem antes do filme 2 é o filme 1. A gente não teve nenhum desses easter eggs e pós-créditos que a Marvel tanto coloca. Mas enfim, Doutor Estranho é um filme bacana, com efeitos que podem levar a Marvel a outro nível e que pode ser uma coisa que ela pode... Vamos supor que se não tem nenhum tipo de evolução no aspecto da linha produtiva e criativa da Marvel, pode ser esse o legado de Doutor Estranho, com efeitos bacanas, com evolução na parte visual de filmes de super-heróis e também introduzir um personagem que é bacana e um dos mais poderosos da Marvel, que é o Doutor Estranho. Mas enfim, é isso aí, galera. Agora você tem esse botão para se inscrever e ficar sabendo de tudo que acontece no analisador, tem esse vídeo para assistir e tem agora esse sininho para clicar e receber todos os alertas de vídeos novos que forem saindo aqui. É isso aí, galera. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva e sinalize o analisador. E até o próximo analisador com muita magia.